Estamos na Voz de Portugal, RBS 91.9, e hoje connosco o deputado Carlos Gonçalves, deputado eleito pela imigração. Olá, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, quase. Quase boa tarde. Então, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, desde já agradecemos a sua presença hoje, que relembramos que é uma emissão que é gravada. Nós gostaríamos então que se apresentasse. Quem é o senhor, de onde vem, qual a sua idade, onde mora? Queríamos conhecê-lo melhor. Olha, em primeiro lugar, permitam-me que saúde os ouvintes desta emissão, que é uma emissão importante porque é feita em língua portuguesa. E, como sabe, são estes tipos de emissão e as pessoas que nelas colaboram que permitem manter a ligação e estreitar a ligação entre os portugueses, o seu país e a sua cultura, e neste caso também a sua língua. E permitam-me desde logo que os saúde e cumprimento e felicito todos aqueles que dão corpo a esta emissão, que merece e como é evidente, de quem representa os portugueses na Assembleia da República, o devido e merecido reconhecimento. Eu chamo-me Carlos Gonçalves, tenho 53 anos, fiz anos há pouco tempo, por isso tenho sempre dificuldades, como todos os ouvintes, certamente a acrescentar um ano à sua idade. E sou deputado da Assembleia da República, sou deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Europa, portanto, deputado chamados deputados da imigração. Portanto, represento os portugueses, também aqueles que me estão a ouvir na Assembleia da República. Sou também vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e tenho um percurso político todo ele feito na imigração. Eu, independentemente de ser deputado em Portugal, sou militante de uma única seção desde o princípio. Inscrevi-me pela primeira vez no PSD em 1982 na secção de Paris, da qual sou presidente, e fiz sempre política nas estruturas de imigração. E em 2002 fui o primeiro deputado vindo da imigração a ser deputado em Portugal, e em 2004 estive há algum tempo no governo e fui o único secretário de Estado das comunidades portuguesas que veio da própria imigração e perguntou-me o que é que eu faço e a minha vida, dizer-lhe que sou natural do concelho de Vila Velha do Raudão, perto de Castelo Branco, tenho origens também no Minho, em Cabeceiras de Basto, e tenho a minha vida toda ela em Paris, onde estão os meus filhos, onde está a minha mulher, onde está a minha mãe, dado que o meu falecido pai, meu pai faleceu em 2007, e tenho uma vida no dia-a-dia, à exceção de ter que ir a Portugal todas as semanas à Assembleia da República, igual à maioria das pessoas que residem em Estrasburgo, na sua região, com os filhos também com os mesmos problemas para aprender o português, no atendimento de consulta, ou seja, questões normais a um cidadão da imigração, e por isso aquilo que eu defendi ao longo do tempo e que se concretizou através de mim, mas depois de mim de outros colegas meus, que na Assembleia da República, para representar a imigração, é bom que estejam lá imigrantes. Era o que eu ia lhe perguntar. Pode-nos explicar, nós, portugueses residentes do estrangeiro, qual é as suas missões enquanto deputado na Assembleia em Portugal, que você representa os portugueses no estrangeiro? Quais são as suas missões, o seu papel principal? É assim, nós quando somos deputados para todos os portugueses, mas temos um círculo eleitoral. É evidente que eu sou deputado de imigração e, portanto, tendo também a minha vida no estrangeiro, a política é resolver os problemas das pessoas. E, portanto, é fundamental que os políticos conheçam a realidade da vida das pessoas. Por isso é que eu dizia que era importante que os deputados da imigração viessem da imigração, como os deputados de Bragança venham do distrito de Bragança, porque estão próximos das pessoas e uma das primeiras tarefas dos políticos é estar próximo dos seus eleitores. Por isso eu estou aqui hoje também, em Estrasburgo. Porque só conhecendo os problemas das pessoas é que nós podemos tentar encontrar soluções. As soluções só podem ser encontradas a problemas. Ora, se nós não conhecemos os problemas, não podemos encontrar as soluções. Essa é a primeira tarefa. E na Assembleia da República são várias as tarefas. A primeira é defender os interesses específicos da nossa área de representação, neste caso do Círculo Eleitoral da Imigração, mas também, me parece a mim fundamental, e tenho feito ao longo do meu percurso político, é de fazer lembrar em Portugal, e faço muitas vezes a vários níveis nos diferentes parques e plataformas da Assembleia da República, que as comunidades portuguesas, ou seja, os imigrantes, a nossa comunidade de imigrantes, são no fundo um complemento natural do país. E, portanto, que Portugal é um país de 15 milhões de habitantes e não de 10 milhões, e é um país que, e sobretudo neste momento em que vive algumas dificuldades, deve contar com todos e contar também com as valências da nossa imigração. Nós temos um particular
alguma particular dificuldade em que este ponto de vista seja abrangente a todos os portugueses. Continua a haver muitas resistências relativamente àquilo que são a importância das nossas comunidades, e se me pergunta qual é que é a principal tarefa que eu tive como deputado ao longo destes anos todos, foi sobretudo a defesa dos direitos políticos e da participação cívica das nossas comunidades, e eu lamento imenso que, independentemente do meu trabalho, que os outros julgarão, nós ainda estamos aquém daquilo que deveria ser o correto em relação à participação cívica dos portugueses no estrangeiro. Eu ouço muita gente falar da Constituição em Portugal e eu estou sempre indignado por perceber que os portugueses no estrangeiro não têm os mesmos direitos políticos, e a prova disso é que o meu filho fez 18 anos no passado sábado e não é eleitor para o Presidente da República. Para ser eleitor tem que haver uma comprovação da sua ligação a Portugal, e muito particularmente vai ter que ser o Parlamento português, caso haja um partido que o entenda, a propor antes das eleições presidenciais que os eleitores que se inscreveram entretanto o possam fazer. E portanto, quando há leis eleitorais que apontam para o direito constitucional e que obrigam os portugueses, que são portugueses no estrangeiro, a provarem que são portugueses, eu não estou contente, e portanto acho que o meu trabalho ainda está por completar, mas como sabe, estas matérias são precisos consensos, e há partidos políticos em Portugal que falam de imigração, mas que têm medo do voto dos imigrantes. Já agora, sabemos que ultimamente há muitos portugueses que que saem do país. Considera que os portugueses no estrangeiro, aparentemente que não estão suficientemente representados na Assembleia da República? Isto é assim, isso é um discurso que eu tenho há muitos anos, não só a nível partidário como a nível parlamentar. Entrou mesmo uma proposta de lei, um projeto de lei subscrito por mim há uns anos atrás, em que se previa a redução de 230 para 180 deputados no total, e que os de imigração passariam de 4 para 6. Há muitos anos que eu defendo isso. Há muitos anos que eu defendo que o recenseamento eleitoral deve ser alterado em relação às comunidades portuguesas. Agora, estas matérias obrigam que haja 2/3 dos deputados que as aprovem na Assembleia da República. Infelizmente, o meu grupo parlamentar não é suficiente para por si só, conseguir esse tipo de alterações. E, portanto, espero que um dia o consigamos, e espero que um dia alguma parte da classe política portuguesa e algumas das nossas elites entendam o peso das nossas comunidades. Em relação aos novos imigrantes, nós temos um conjunto de pessoas. Nós temos uma imigração que, nos últimos 15, 20 anos, nunca parou. Repara, nos anos em que tivemos menos imigrantes foi 40 mil. Em 2009 tivemos o número de imigração semelhante ao do ano transato. Portanto, houve sempre um grande número, sabendo que, e isto não é explicado às pessoas muitas vezes, portanto, eu sou de uma área em que acompanho também, estudo a questão da demografia, é que se não já teriam sido Portugal nos últimos anos 3 ou 4 milhões, o que não é verdade, porque havendo uma grande mobilidade geográfica, não sei, sobretudo dos países da União Europeia, há muitos portugueses que imigram, mas depois que regressam, que tornam a emigrar e que tornam a regressar. Portanto, não são números fixos como eram no passado, e que, portanto, o resultado final não é a soma destes números todos, é uma soma importante, mas não é a soma deles todos. Os portugueses que estão a sair, como é evidente, vêm para o estrangeiro, mas eu tenho o hábito de dizer isto na Assembleia da República, são utilizados como arma de discussão política, mas logo que estão no estrangeiro passam a ser esquecidos como os outros que já cá estavam. Mas eu gostava aqui de dizer, neste momento que estamos aqui a falar, é que quando eu digo que nós temos que contar com as comunidades portuguesas, não é que não contemos já com elas, porque independentemente deste distanciamento, se Portugal agora conseguiu concretizar o programa de assistência financeira, se os seus indicadores económicos e sobretudo macroeconómicos estão todos no verde, ou seja, no ponto positivo, e Portugal está a ter resultados que, comparativamente aos outros países que estiveram em programas de assistência, muito positivos. Também se deve a um enorme contributo dos portugueses que estão no estrangeiro. E isto é algo notável, porque, repare, quando nós iniciamos o programa de assistência financeira, alguns que se esqueceram que foram culpados na situação do país, ameaçaram com duas questões. A primeira é que haveria muitos portugueses no estrangeiro que iriam pedir a nacionalidade dos países de acolhimento porque estariam envergonhados com Portugal. E segundo, que é uma coisa notável, que iriam deixar de enviar as remessas para Portugal. O que prova que há muitos portugueses em Portugal que não percebem o que é ser imigrante. É que estamos no estrangeiro, mas o amor ao país é extraordinário. E sobretudo foi neste momento de grande dificuldade que as remessas não pararam de aumentar, que o investimento não parou de aumentar, ou seja, que a solidariedade dos portugueses no estrangeiro foi maior, porque sempre que o país está em dificuldade, independentemente desta gente que vive no estrangeiro não ter tido a retribuição em relação ao que merece, não deixou de apoiar de uma forma clara, e por isso eu digo que o resultado económico do país também se deve muito, mas muito, ao contributo dos portugueses no estrangeiro. Infelizmente eu abro a televisão e nunca vejo falar nisto. E até sabemos que ultimamente o turismo em Portugal disparou.
isso poderá estar ligado ao aumento da imigração, ou seja, os portugueses que saem do país acabam por promover, se calhar melhor e bem, a imagem de Portugal. Acha que isso poderá até estar ligado, de certa forma, ou não? Em relação aos novos, tenho algumas dúvidas. Sabe, quem imigra nos primeiros tempos, como eu costumo dizer, não tem tempo para pensar, tem que sobreviver. E, portanto, as preocupações, e os ouvintes que me ouvem, que chegaram aqui nos anos 60 e 70, sabiam que nos primeiros tempos da sua vida em França tinham era que sobreviver, tinham era que encontrar um futuro. E, portanto, não há grande tempo, sobretudo para a vida social. Mas é verdade que são os imigrantes particularmente importantes nos números do turismo, desde logo porque eles correspondem praticamente a 40% dos turistas estrangeiros. Os meus filhos, quando vão a Portugal, podem ir com o bilhete de identidade francês, que eles são portugueses e são franceses. Muitos dos nossos ouvintes temos isto. Imigrantes de terceira e quarta geração dos Estados Unidos, do Canadá, da África do Sul, acontece precisamente o mesmo. Agora, nós também temos hoje uma comunidade portuguesa em França que tem uma relação social com o país de acolhimento muito mais forte, porque está muito mais integrada. No ciclo de amigos dos portugueses que aqui residem há muitos franceses e, portanto, os portugueses gostam de vender bem o seu país. Às vezes até lhes custa quando ouvem dizer mal do seu país. Portanto, eles estão sempre a mostrar o seu país e isto tem contado muito. Também tem contado o facto de, pelo menos em relação à França, que tem aumentado muito o turismo, tem contado o facto de haver hoje ligações aéreas para Portugal a partir praticamente de todas as regiões francesas. Eu estou a falar de regiões administrativas. E isso, como eu há dias estive em Dole, que fica no Jura. Duvido que em Dole houvesse há uns anos atrás muitas pessoas que conhecessem Portugal, e neste momento é o principal destino à partida do aeroporto. O avião vai cheio de portugueses, com franceses, e isso tem contribuído muito para tal. Agora, Portugal também é um país interessante. É um país que teve medidas no plano fiscal para atrair os estrangeiros. É um país que tem um meio natural e um clima extremamente atrativo. É um país seguro e, portanto, concorre de forma muito positiva relativamente a outros destinos de turismo francês, muito particularmente na África do Norte, o que prova que Portugal é um país muito bom para viver, e o que nós temos é criar condições em Portugal para que as pessoas não tenham que sair do país para viver bem. Portanto, quem está no estrangeiro vive bem, eventualmente, e continua a ajudar Portugal, mas se eles na altura tivessem podido escolher, talvez nunca tivessem vindo para cá. E, portanto, nós temos é criar condições no nosso país para que as pessoas que não tenham que sair, porque a questão da imigração é uma questão que nos acompanha permanentemente. Apenas o que mudou é que há uns anos atrás alguns analistas, por exemplo em 2009, diziam que havia livre circulação de trabalhadores, mas hoje já dizem que há imigração. Os termos a mim não me interessam, eu trabalho e faço política para as pessoas, o que eu vejo é pessoas a sair do país e eu, como deputado, independentemente de ser de imigração, devo exercer as minhas funções no sentido de encontrar soluções para o país, é isso que eu penso que este governo está a fazer. Não fosse o caso, não teríamos, como é evidente, um aumento de turistas, que os turistas só imigram quando as situações do país, só viajam quando a situação do país a vários níveis, muito particularmente no plano social, são favoráveis. Ou seja, os portugueses saem por necessidade e não por vontade de conhecer outros horizontes, muitas vezes, hoje em dia. Não é isso. Muitos, e a grande maioria, saem por necessidade. Outros, até pela Portugal, sempre teve gente a sair do país, independentemente das crises ou não. E há outros ainda, devido à sua formação académica, num mundo cada vez mais global. Hoje é normal os franceses, se for a ver, o número de quadros franceses neste momento que procuram e encontram trabalho no estrangeiro é enorme. Hoje o mundo é global e as fronteiras geográficas bateram-se, as distâncias geográficas existem, mas em termos de tempo também diminuíram, e hoje os nossos jovens procuram trabalho em qualquer parte do mundo. Eu tenho um dos meus melhores amigos que conhecia, muito jovem em França, que era padeiro, hoje tem uma grande empresa, o meu amigo Joaquim, que se me ouvisse iria rir. O filho dele foi ver para a Nova Zelândia. E eu digo-lhe assim, tens de ter calma, ele emigrou como tu, mas para a Nova Zelândia, é no outro lado do planeta, mas foi para lá. Só para que os nossos ouvintes tenham uma noção, quantos deputados há na Assembleia da República eleitos no ciclo da imigração? Nós somos 230 deputados e temos 2 ciclos de imigração que elegem cada um 2 deputados, ou seja, temos 4 deputados. Na Europa? Na Europa 2, fora da Europa outros 2. Ou seja, isso é nem 10%, ou pouco mais de 10% é da Constituição da Assembleia. Claramente, a questão de fundo é essa, é que nós temos poucos representantes, mas temos também um problema, temos poucos inscritos para votar e, portanto, as pessoas devem pensar que devem se inscrever no recenseamento eleitoral para podermos ganhar mais legitimidade através do número de inscritos, mas eu tenho algumas dificuldades em entender isso.
porque eu sou um pouco suspeito, porque vivi uma parte da adolescência em adulto em França, estudei aqui no ensino universitário, e a questão de fundo é que em França, por exemplo, quando fazem os círculos eleitorais, o que conta não é o número de inscritos, é o número de habitantes. E, portanto, é isto que também deviam fazer e pensar em Portugal, para além dos eleitores há pessoas, e se calhar se houvesse mais deputados também haveria mais pessoas inscritas. Mas, como lhe digo, as leis eleitorais têm uma particular dificuldade, porque obriga a maiorias de 2/3 e, portanto, as propostas que eu ainda há pouco falei não vingaram na Assembleia da República. Sim, porque nós sensibilizamos sempre que há eleições e votos e sensibilizamos os nossos ouvintes de que devem se recensear no consulado, devem se inscrever, não é porque moram aqui que a residência pode ficar em Portugal, não, vocês residem definitivamente aqui em França, devem se recensear no consulado mais próximo. Em relação à residência, devem fazê-lo não só pelo recenseamento, mas devem fazê-lo por todas as questões administrativas, porque hoje as pessoas que residem no estrangeiro devem ter morada no estrangeiro. E há portugueses que começam a ter problemas de âmbito fiscal, não têm acesso a um conjunto de regalias no plano fiscal por vezes porque estão a residir em Portugal no seu cartão de cidadão, e por várias razões locais, até com os automóveis e tudo, convém claramente que tenham a residência no seu cartão de cidadão do país onde residem, neste caso a França. Falando em termos de consulado, não sei se sabe, mas aqui em Estrasburgo tivemos um novo cônsul que chegou no mês de agosto, que é o Dr. Miguel Rita, e está a trabalhar na formação do Conselho Consultativo. O que é que acha desse Conselho, do seu papel, se tem pistas para melhorar o funcionamento e como é que vê o funcionamento e a ação desse Conselho? Isto é assim, está-me a perguntar como deputado, eu não sou contra o Conselho Consultivo das Áreas Consulares, sabe, a primeira vez que houve uma proposta nesse sentido até foi para um governo do PSD, na altura o Partido Socialista era contra, o Partido Socialista foi para o governo, avançou com o Conselho Consultivo, simplesmente a forma de escolha dos membros é que me pode deixar algumas dúvidas. Mas passando esse pormenor, que será um dia tratado na Assembleia da República outra vez, eu penso que pode sempre ser um órgão em que se discutem matérias que podem ser do interesse para o consulado, muito particularmente para o cônsul, poder avaliar a situação da sua área consular e ter também o retorno daquilo que é a opinião dos utentes, a opinião dos portugueses que vivem na sua área consular. Portanto, pode ser positivo. Agora, como é evidente, é uma tarefa por vezes complicada escolher no seio da comunidade aqueles que são os membros mais capazes de trazerem essa informação e eventualmente de apresentarem sugestões. Portanto, isso fica muito nas mãos de quem lidera o posto. Por vezes as coisas correm melhor, por vezes correm pior, mas a mim parece-me sempre que um órgão que permite discutir e debater matérias de interesse para a comunidade portuguesa e que tem pessoas que estão no terreno, parece-me a mim positivo. Agora, a forma de escolha das pessoas é que a legislação em vigor não me parece ser a mais correta, mas isso já tive a oportunidade de me pronunciar a quando da publicação da lei. Agora, sou favorável, se está a funcionar, temos aqui que encontrar a forma que ele funcione da melhor forma e digo-lhe já que pode ser útil, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas disso. A título de curiosidade, qual seria a melhor forma da escolha do Conselho Consultivo? Isto é difícil responder aqui porque eu sou daqueles que penso que o Conselho Consultivo deve-se estender também a outra legislação que tem a ver com a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas que estamos neste momento a tratar na Assembleia da República. Infelizmente eu estou um pouco só nesta forma de avaliar o funcionamento dos órgãos consultivos, ou seja, do Governo ou das áreas consulares, porque entendo que devíamos ter uma organização um pouco diferente. Não tendo eu sozinho voz para poder alterar a situação, portanto, tenho que tentar, pelo menos no meu trabalho, fazer com que os órgãos que já existem perante a lei possam funcionar. É evidente que poderia haver cargos de nomeação, poderia haver cargos também de alguma eleição através do movimento associativo, deveria haver eventualmente a participação obrigatória dos conselhos das comunidades, deveria haver algumas categorias socioprofissionais que pudessem estar representadas. Estamos a falar de um órgão consultivo em que a abrangência é sempre positiva, ou seja, temos os verdadeiros representantes, mas não vale a pena estar a discutir isto neste momento, porque a legislação está em vigor e, como é evidente, não é o momento, será o momento que a matéria volta a ser discutida. Neste momento, o que temos que encontrar, eu não sou muito daqueles políticos que gostam de criticar por criticar, aquilo que eu entendo é que se é esta a legislação, se é este o conselho consultivo que temos, se é com este que temos de trabalhar, vamos tentar que ele trabalhe da melhor forma.
E pode ser útil, independentemente da questão da escolha, da nomeação ou da eleição dos seus membros. Uma das últimas questões, vimos num dos seus artigos de há 2, 3 semanas no Luz ao Jornal, em que falava, resumidamente, que era para pedir a sua opinião. Acha que os portugueses residentes no estrangeiro são vistos uns portugueses de segunda e os portugueses residentes de Portugal são os portugueses de primeira? Acha que há uma distinção entre o português de Portugal e o português residente no estrangeiro? É assim, essa avaliação, essa forma que Portugal vê os seus imigrantes tem vindo a diminuir, ou seja, há melhorias claras. Mas eu não seria sincero se não dissesse que é verdade, porque eu próprio sinto isso. Basta andar com o meu carro de matrícula francesa em Lisboa para imediatamente perceber a diferença, ou quando os meus filhos falam francês um com o outro de vez em quando, independentemente de falar em português. Há realmente alguns a priori, porque repare, a imigração é a prova que o país correu mal em alguns períodos da sua história. E as nossas elites têm sempre algumas dificuldades em aceitar isso. E têm que aceitar que Portugal, as pessoas que imigraram porque quiseram, não fizeram aquilo porque um dia se levantaram de manhã e entenderam que imigrar era algo de chique. Não, imigraram porque tinham que sustentar os seus filhos, tinham que ter futuro para a sua vida. E, portanto, em Portugal continuamos a ter um conjunto de pessoas, e muito particularmente a opinião pública em geral, que nos é transmitida pela própria comunicação social, que não percebe a realidade das comunidades portuguesas. E há pouco, quando eu falei que houve políticos que entendiam que devido à crise, independentemente do governo neste momento, e ter herdado a crise e estar na altura a tomar medidas difíceis face à crise que encontrou, havia agentes políticos que diziam: os imigrantes agora, Portugal, com isto, nem vão para lá mandar dinheiro, querem lá saber eles ser portugueses. E passou-se precisamente o contrário. Por um que não conhecem esta gente imigraram porque o país não lhes dava condições, mas não ficaram com ressentimento ao país, continuam a amar e a gostar do país e a investir. Infelizmente, em Portugal, não nos veem, porque eu também faço parte desta comunidade, da forma como nós eventualmente mereceríamos, mas nós já estamos um pouco habituados e não é por isso que não deixaremos de amar o nosso país e amar Portugal e ajudar Portugal. Mas continua a haver essa questão que te explica muito pelo facto dos imigrantes terem a prova que o país em determinados momentos da sua história falhou, e foram muitos, porque os ciclos de imigração não têm parado, e os últimos 20 anos, independentemente de algum desenvolvimento que o país conheceu, foram sempre momentos de forte imigração. Acharia interessante, ou se calhar é algo que já existe, que houvesse um movimento cívico, porque não, para sensibilizar as pessoas, os portugueses, de que somos todos portugueses, não há portugueses lusodescendentes, ou uma vez que se tem a nacionalidade, é-se português. Estaria disposto a apoiar uma ação dessas, ou acha que é algo que já foi feito e que não deu resultado? Como é que vê? É assim, esse movimento, eu passo isso todos os dias e muitos fazem todos os dias. Mas repare, ainda há poucos dias a atualidade nos trouxe uma notícia que aponta no sentido contrário. Repare, a Câmara Municipal de Lisboa vai aplicar uma taxa de €1 a quem chega ao aeroporto. Bom, quando era para todos os portugueses eu não me queixei. Agora só os portugueses que residem em Portugal. Os que residem fora de Portugal vão ter que pagar a taxa turística. Não é o valor irrisório, mas é a questão de princípio. Nós somos portugueses, porque é que nós temos que pagar o euro? Ainda por cima, porque pagá-lo em Lisboa? Eu gostaria de pagar em Castelo Branco, que é o meu conselho. Mas, está a ver, isto parece algo de... Porque eles estão lá fora, eles não vão criticar, €1 para eles não conta nada. Não é a questão do euro, porque se calhar, se fosse necessário para o país, até podiam pedir 50 e os portugueses chegavam ao aeroporto e pagavam os €50. É a questão de princípio. É, mais uma vez, há portugueses em Portugal, neste caso portugueses em Lisboa, e nós, que na maior parte vimos de regiões do interior do país. Eu venho de Castelo Branco e do Minho, outros virão, aqui a nossa colega vem de Ferreira do Zeza, você vem de Braga, Caldas da Rainha, esses, como é evidente, não contam tanto. E, portanto, nós temos que continuar esta luta permanente, e eu costumo dizer, repare, nós temos um exemplo claro. Em Portugal falam muito agora que vêm para o estrangeiro muitos quadros formados, e que vêm para a França e que são quadros, tudo bem. Mas os filhos dos imigrantes também são quadros. Nós temos filhos de imigrantes que são professores em Politécnico, que são professores em Sciences Po. Então, e esses não contam? E esses não são de origem portuguesa? E esses não são diplomados? E esses não têm curso de maior destaque? E não são filhos de imigrantes que lideram a PSA na América do Sul?
Por amor de Deus, nós temos que ter noção que os filhos de imigrantes, a partir do que são portugueses como os outros, sentem o país eventualmente de forma diferente, mas talvez de forma ainda mais forte dos que estão em Portugal. E, portanto, temos que acabar. Isso é não acreditar na diáspora e dividir os portugueses entre os que estão dentro e os que estão fora só nos prejudica. Portugal é mais forte e mais capaz se contar todos os portugueses. Se contar connosco que estamos cá fora, de certeza que será mais forte, será mais capaz e competente e nós, como é evidente, estamos todos dispostos a contribuir. Então não gosta da palavra luso-descendente? Repare, essas histórias das palavras nunca me... Eu até tenho um hábito de escrever gentes de imigração para fazer um apelo às gerações mais antigas. Repare, nós o que temos tido na política ao longo do tempo é muitas palavras, muita conversa e muitos textos. E a política é pessoas e resolver os problemas das pessoas. Que se chamem luso-descendentes ou filhos de imigrantes, a mim nunca me preocupou. O que eu quero é que as pessoas se sintam portuguesas e que Portugal conte que as pessoas estão cá fora. Se chamam imigrantes ou não. Agora são residentes do estrangeiro. Pois são, mas também são imigrantes. A mim não me interessa a designação. A mim o que me interessa é que estes portugueses no estrangeiro contam. Para mim contam e com toda a honestidade, espero que estejam a contar. E repare, nós temos tido ao longo da nossa história momentos difíceis. Falei há pouco, os imigrantes nesses momentos deram contributos enormes para a resolução dos problemas do país. E dizia o fundador do meu partido, Sá Carneiro, numa frase célebre, em que dizia que o Portugal nunca poderá retribuir aos imigrantes o apoio que eles deram ao país. Isto já dizia Sá Carneiro nos anos 70. Estamos em 2014, nós todos sabemos isso, mas estaremos sempre prontos a ajudar Portugal. Agora, a designação não é para mim o mais importante. O que é certo é que as comunidades, parece-me, estariam dispostas a apoiar um movimento do género em que a imagem dos portugueses fosse retrabalhada, pelo menos os portugueses residentes no estrangeiro. Ela muda por outras razões, porque no momento de crise, os próprios agentes económicos em Portugal, que há uns anos atrás diziam que já não precisavam dos imigrantes, agora voltaram-se outra vez para os imigrantes. Nós temos exemplos claros de portugueses que nos últimos anos compraram grandes indústrias em Portugal. Estamos a falar de Douro há pouco, a Quinta da Pacheca foi comprado por um imigrante da região de Paris, da região de Orleans, perdão. Ou seja, e sobretudo com os municípios do interior. Com os municípios do interior tem havido, nos últimos anos, até por causa da crise, um trabalho de relações notável. Nós temos um conjunto de câmaras municipais em Portugal que abriram os centros de apoio ao imigrante, que até foi uma criação em 2003 do Partido Social Democrata. Há imensas câmaras que estão neste momento a estabelecer acordos de cooperação com câmaras do comércio e da imigração, muito particularmente a de França, que estão a desenvolver contactos para a internalização das suas pequenas e médias empresas. Ou seja, para quem está no terreno, por exemplo, como os autarcas, que têm que resolver os problemas das gentes da sua terra, do seu concelho e das suas freguesias, eles apoiam-se muito nos seus imigrantes no estrangeiro. Mas estes não são propriamente as elites do país. É as elites do país e aquelas que têm as fortes ligações, a própria comunicação social, que têm dificuldades em perceber isso. Porque quem está no terreno e vê que as gentes da sua terra estão em dificuldades, já pediu ajuda aos seus conterrâneos de imigração e tem havido coisas notáveis de apoio a câmaras em Portugal. Mas, isso como é evidente, nunca haverá nos noticiários, mas isso já está a acontecer e, portanto, eu penso que a opinião poderá eventualmente mudar. Pode dizer só aos nossos ouvintes o porquê da sua presença aqui em Estrasburgo hoje? A razão da minha presença aqui tem a ver com contactos normais que um deputado deve ter enquanto parlamentar, estar com as pessoas. Também a oportunidade, já referiu, de conhecer o novo cônsul. Eu já o conheço, mas não na qualidade do novo cônsul-geral de Portugal em Estrasburgo, com o qual terei uma reunião. Também com o Sr. Embaixador de Portugal da missão portuguesa junto ao Conselho da Europa, porque eu também sou parlamentar do Conselho da Europa, e também tive a oportunidade de aproveitar esta minha presença para estar a assistir ao ato eleitoral que permitiu eleger a nova Comissão Política e a mesa da Assembleia da Secção do PSD em Estrasburgo, porque é importante que os partidos políticos tradicionais tenham estruturas na imigração para responder àquela necessidade de nós termos peso político em Portugal. Assim, pelo menos o PSD tem em Estrasburgo uma estrutura que tem peso político dentro do partido, não é por acaso que eu estive aqui e esteve também aqui um Conselheiro Nacional do Partido, para que a voz dos imigrantes, também ela, neste caso se for partidário, chegue às instâncias do partido, que depois, através dos seus órgãos, a Comissão Nacional, o grupo parlamentar, possa eventualmente atender às críticas, que são muitas sempre,
Sobretudo nos partidos é assim, às sugestões, às ideias, às propostas de quem está no estrangeiro. Nós temos muito a ganhar com as organizações partidárias no estrangeiro, porque são ecos, são vozes, são interlocutores diretos de quem faz política em Portugal. Relativamente à sua presença e à importância da sua presença, mas voltando um bocadinho, que eu não sabia que ias fazer, mudar já, relativamente ao ensino do português no estrangeiro e neste caso em França, tendo em conta as políticas que são realizadas pelo partido atual, que é da mesma linha, qual é a sua posição relativamente a este decréscimo de número de professores que vamos perdendo, número de professores, o número de interesse também pela língua portuguesa, quando sabemos que fora da Europa o português cada vez mais está a crescer a olhos vistos, e na Europa está a ter uma tendência de morrer. Qual é a sua posição em relação a isso? Não estou de acordo por várias razões. A primeira, a questão do ensino do português não se cinge ao ensino do português no estrangeiro. É evidente que eu compreendo que haja algumas corporações que assim o entendam. Mas nós temos um Instituto de Camões, que é um Instituto da Língua Portuguesa, e nunca como agora o crescimento da nossa língua no plano internacional conseguiu resultados notáveis. Nós, por vezes, até temos dificuldades de dar algum acompanhamento, tal é a solicitação. Em relação ao EP, o ensino do português no estrangeiro tem uma história. E esta história é uma história que deve ser conhecida. É que eu fui o último secretário de Estado do Partido Social Democrata, que saiu em 2005. Eu tinha para o ensino do português no estrangeiro 48 milhões de euros. O governo que me sucedeu, que não era do meu partido, diminuiu a verba do ensino do português no estrangeiro para 25 milhões. Não sei se os ouvintes estão a perceber, 25 é quase metade de 48. Quando nós retomamos o poder em 2011, quando foi a crise e que Portugal, como sabe, de uma forma humilhante, em pré-bancarrota, teve que solicitar ajuda externa, nós dámos um orçamento de Estado que nem conseguia cumprir o pagamento de salários dos professores até ao fim do ano. Ou seja, o orçamento de 2011, previsto pela governação do Partido Socialista, não permitia pagar os salários até ao fim do ano, o que obrigou, numa situação dramática, a termos que despedir, na altura, cerca de 12 professores. Entretanto, foi lançado um programa que é a racionalização de meios, ou seja, que não houvesse turmas de 2, 3, 4 alunos. Eu conhecia muitas. Eu gosto até de discutir isto com os professores, porque eu durante muitos anos partilhei com o meu sindicato as instalações do sindicato de professores na Europa e, portanto, é uma matéria que, sem querer, acompanha há muitos anos e que conheço. Houve a racionalização dos meios, mas houve aquilo que eu defendia como fundamental como pai de aluno, que era a avaliação do ensino do português no estrangeiro. É que nós tínhamos um conjunto de crianças a aprender o português e não tinham avaliação. Ou seja, não tinham certificação, não tinham equiparação e reconhecimento dos seus estudos perante tabelas ou quadros de referência internacionais. E eu pergunto aos meus colegas no Parlamento, já o fiz várias vezes, se eles aceitavam que em Portugal os seus filhos aprendessem inglês ou espanhol e não tivessem avaliação, não tivessem diplomas. Ou seja, o ensino do português no estrangeiro tinha, em termos de qualidade, independentemente do QUAREP, que é um sistema que já vinha do passado, nunca tinha sido aplicado, não tinha avaliação. E nós tínhamos que credibilizar o ensino do português no estrangeiro. Até porque as autoridades locais não percebiam que tipo de ensino é este que depois não tem avaliação. E os pais, muitas vezes, tinham no ensino do português uma forma de guardar as crianças e menos da aprendizagem. E realmente houve aqui um esforço de valorização. Houve uma realização de meios, agora, e portanto, considerando o orçamento que tínhamos, as condições que tínhamos e conseguir avançar com o programa de avaliação foi algo extraordinário, para além de aumentar a oferta a países como os Estados Unidos, a países como o Canadá, porque eu nunca percebi porque é que, se eu defendo, já tive a oportunidade de dizer, que um português que vive em Lisboa é tão português como o português que vive em Estrasburgo, eu também não entendo como é que há partidos políticos em Portugal que entendem que ainda há imigrantes de terceira, porque os imigrantes nos Estados Unidos não têm direito ao ensino do português, mas os de Estrasburgo têm. Portanto, eu não me considero um bom deputado se tenho imigrantes que são tratados piores que os outros ainda. E, portanto, conseguimos também investir nestes países. Aquilo que temos como problema neste momento é que nós temos a rede esticada no máximo. E o problema também é que o facto de termos inserido a avaliação em algumas áreas tem-nos criado um problema de maior procura, até porque temos outro problema. Nós temos uma rede de cursos de português que ficou parada no tempo no plano geográfico. Ou seja, os imigrantes, as comunidades imigrantes são aquelas que têm maior mobilidade populacional.
e eu estranho, até porque sou geógrafo, como é que a rede do ensino do português no estrangeiro não mudou em 30 anos praticamente. Então os portugueses ficaram todos lá. Como é que é possível? Então se eles estavam todos nos bairros da periferia próxima de Paris, afastaram-se todas para 20, 15 km para comprar a sua casa individual e os cursos mantêm-se todos no... Há aqui qualquer coisa que não funcionou. E o que é que acontece agora? Temos uma procura muito grande, sobretudo com a pré-inscrição que leva a perceber isso. Temos uma procura muito grande dos cursos portugueses e como temos a rede esticada ao máximo, não conseguimos-la fazer crescer. E, portanto, agora há aqui, tem que haver aqui, este ano vai haver mais dinheiro para o ensino do português no estrangeiro, no Orçamento de Estado já se percebeu isso, e, portanto, não reparou que não houve críticas absolutamente nenhumas, mas eu acho que não é suficiente. Nós temos que apontar no futuro para um maior aumento. Este momento foi um momento dramático, porque a situação que o país chegou e porque baixámos de metade, não fomos nós, outros governos, o orçamento para esta verba, para esta área. Além disso, com o programa ainda diminuiu mais, neste momento temos isto reduzido, ou seja, está a arrebentar pelas costuras, funciona, mas realmente temos de ter aqui um acréscimo orçamental no futuro e espero que o possamos ter. Agora há aqui uma questão que é esta. Nós no Parlamento temos o hábito de esquecer o que é essencial, que é as crianças. Eu vejo o debate da Assembleia da República e ouço muito falar dos professores. Ouço muito falar dos professores. Ouço muito falar dos funcionários consulares. Eu sou funcionário consular à partida e fui dirigente sindical muitos anos. Eu estou no Parlamento para, como é evidente, falar dos professores e falar dos funcionários consulares. Mas também tenho que falar das pessoas. E neste caso tenho que falar das crianças e dos alunos. E tem sido isso que manifestamente me preocupa, porque, por razões políticas, até porque não há muita gente inscrita, por vezes aquilo que é essencial não é falado, e se calhar se falássemos mais das crianças e da necessidade da aprendizagem das crianças, não tanto na componente corporativa, se calhar tínhamos tido no passado mais acordos no sentido de ter mais dinheiro para o ensino de português no estrangeiro. Mas essa é claramente a área mais importante da ação das comunidades portuguesas, é o ensino da língua. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, deve ser a prioridade e, a minha opinião, independente de termos mais dinheiro este ano, nós temos que partir claramente para uma capacidade de uma resposta maior, de maior qualidade e de uma possibilidade, em termos bilaterais, de incrementar, mas aí temos um grande problema em França, que está a desinvestir no ensino do português, de incrementar o ensino do português neste país, nos currículos oficiais. Mas sabe, a França neste momento decidiu fechar o Instituto Franco-Português em Lisboa, decidiu fechar o Consulado de França no Porto e, portanto, estamos bastante preocupados. Então, acho que já falámos, já abordámos a maioria dos temas que trouxe o Sr. Deputado aqui a Estrasburgo e a ver a nossa comunidade. Uma última mensagem só para os nossos ouvintes? Apenas de agradecimento, um claro agradecimento por tudo o que fazem por Portugal, pela forma como representa de uma forma digna Portugal. Eu tenho uma grande honra, para mim acho que é um grande privilégio poder representar a imigração na Assembleia da República e deixar aqui a todos os ouvintes uma palavra e uma mensagem de um Santo Natal, em família, sabem, a família foi fundamental para os imigrantes portugueses, eu senti-o com a minha família e com os meus pais, porque sobretudo nos momentos de dificuldade, muitas vezes era a família que nos ajudava a superá-los e, portanto, se há uma quadra importante para os imigrantes é o Natal, porque lembra a família, por vezes é o reencontro com a outra família que temos em Portugal e desejar-lhe um ano 2015 cheio de sucessos pessoais, profissionais e que Portugal tenha um ano promissor e que, como eu costumo dizer, que Deus nos ajude a nós e que ajude Portugal. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigado, Rui. Obrigado, Carrinho. Vou ligar ao Carlos para